5 coisas que deixam o seu render fake. Fala, Render People, tudo bom? Seguinte, já se inscreveu no canal, gente? Você já nos acompanha aí fortemente com os vídeos que eu posto todas as semanas de conteúdo de renderização para arquitetura? Se não se inscreveu, tá perdendo tempo, gente. Se inscreve aí, beleza? Hoje eu tenho um negócio muito legal pra falar, que é 5 coisas que deixam o seu render fake. E ao mesmo tempo a gente pode aprender 5 coisas que devem ser feitas pra deixar o seu render mais realista. E por que eu vou falar isso hoje? Porque caiu na minha timeline uma matéria que o Darren Thomas fez sobre 5 reasons why your 3D renderings look fake. Deixa eu te mostrar aqui. Saiu essa matéria aqui e eu gostei muito do que ele disse aqui. É a mais pura verdade. E como é uma coisa que eu considero ser muito importante, eu resolvi fazer um vídeo pra ficar ainda mais fácil pra você entender esses 5 pontos. Vamos então a eles. Eu até tô usando as mesmas imagens que ele utilizou aqui, porque são muito fáceis de compreender. Arestas. Muitas vezes a gente negligencia isso, mas no mundo real não existem arestas completamente sharp, 90 graus e aquela coisa como se fosse uma lâmina de faca, né? Como a gente pode ver nessa imagem aqui, você tá vendo como essa linha aqui, essa borda tá bem sharp, né? Tá bem retinha, tanto a de dentro quanto a de fora, e com certeza isso vai deixar o seu render fake, que é uma das coisas que fazem. Quando a gente vê as arestas dos objetos e das modelagens dessa maneira, a gente logo percebe que não é real, né? Por que que não é real? Eu vou mostrar aqui uma outra. Olha só como ficou muito mais agradável ver um objeto onde tem as arestas arredondadas, tá? Porque no mundo real as arestas são arredondadas. Acontece que os nossos arquivos, muitas vezes de modelagem CAD, como mencionado também na matéria, ela é feita assim em Sharpen, até porque é muito mais viável fazer esses arredondamentos de arestas dentro do render do que na modelagem, porque na modelagem às vezes pode ficar muito pesado se você quiser deixar todas as arestas arredondadas, né? Às vezes são tão pequenininhas e a gente pode usar um round edges, tem várias ferramentas dentro do renderizador, dentro do material, que você pode colocar que ele vai automaticamente deixar as arestas arredondadas sem precisar mudar o seu modelo, como é esse caso aqui, ó. O modelo é assim, mas no render ele arredondou todas as arestas. Olha só como se ganhou highlights. Uma das coisas importantes das arestas arredondadas são os highlights. Se a gente for olhar aqui, ó, a gente perdeu, porque a luz está vindo de lá e ela simplesmente está acertando na face que eu não estou enxergando. E quando a gente tem isso aqui, a gente começa a ver esse degradezinho de brilho. Então esses highlights fazem toda a diferença quando a gente tem as arestas do nosso modelo arredondado. E se não for no modelo, usar na textura, como eu tô dizendo, né? Vamos lá, alguns exemplos. Olha só, isso aqui é uma bancada, né? Uma mesa. Mesmo os detalhes mínimos que existem aqui, ó, como por exemplo, uma moldura de um quadro. Olha só, um mouse. Olha só o botãozinho como ele é arredondado. Até esse vinco aqui que pode parecer uma coisa mínima, mas ainda assim tem aqui, ó, um highlightzinho, tá vendo? Os highlights que a gente tá vendo aqui em todas as... Olha aqui o highlight que temos aqui, ó, por causa das arestas arredondadas. Olha aqui mais um exemplo, highlights que acontecem nas arestas arredondadas. Então é isso, minha gente. Evitem sharpen edges. Arredonde as suas arestas, isso vai deixar o seu 3D muito mais real. Então é isso, um dos motivos que deixa o seu 3D fake são hard edges, ok? Vamos para a nossa segunda coisa. Qual é a segunda coisa que pode destruir o seu render, que pode fazer com que ele realmente pareça fake? As sombras são importantes, tá? A gente tem vários tipos de emissores de luz. A gente tem uma luz pontual, como se fosse de uma lanterna ou de um farol de um carro, que ela é bem direcional. A gente tem spots de luz no teto, que às vezes são direcionais, mas às vezes são mais abertos. A gente tem uma abertura de uma janela grande, onde pode entrar o sol e também ser uma luz direcional. Porém, junto com essa luz, a gente tem a própria claridade de toda a janela, onde a gente tem uma luz mais difusa, né? E num dia nublado a gente só tem a luz difusa, então é importante entender esses tipos de luz. Tá vendo que a gente tem praticamente um tipo de sombra, né? Com a mesma intensidade. Então o que que acontece, ó? Aqui a sombra tá quase igual a essa, a aresta tá
bem desenhadinha. Coisas que a gente tem que saber. Quanto maior a fonte de luz, mais borrada fica a sombra. Então se a gente tem uma sala com uma porta-janela gigante, as sombras que vão entrar, elas vão ser mais difusas. Se a gente tem uma janelinha pequena só, a sombra que vai entrar vai fazer a sombra ficar mais desse jeito aqui, tá? Bem definidinha, tá? Outra coisa que acontece é que quanto mais perto do objeto, a sombra fica mais definida, e quanto mais longe do objeto, a sombra fica mais borrada. E é isso que a gente vai mostrar aqui nesse exemplo aqui, ó. Aqui a gente consegue ver como sim funciona uma sombra mais realista. Você tá vendo que essa sombra tá mais perto do objeto e ela tá mais definida. Essa sombra que tá mais longe, ela já tá um pouco mais borrada. Essa sombra que tá bem longe, provavelmente de algum beiral ou alguma coisa que tem aqui, é uma fonte de luz, mas a gente tem aqui, ó, 3 tipos de contorno de sombra, e a gente vê como isso aqui é muito mais real do que isso aqui. Então não se esqueça, inclusive, de intensidade, né? A sombra tá muito mais escura aqui, ó, e aqui ela já não tá tão escura. Por quê? Porque o GI, a luz difusa de todo o ambiente, do rebatimento, começou a clarear um pouco aquela sombra mais do que no espaço onde está muito perto do objeto e não tem tanto rebatimento. Deu para entender? Então assim, ó, muito cuidado com as suas sombras. Isso definitivamente pode destruir o seu render, fazer ele ficar fake ou fazer ele ficar real, tá, gente? Então essa foi a segunda dica aí. Cuidado com as fontes de luz e de como elas geram sombras nos seus objetos. A terceira coisa é para adicionar um pouco de caos nas suas imagens. Então, se você quer ter imagens realistas, você precisa de um pouco de caos. O que é um pouco de caos? É a aleatoriedade da vida, né, gente? Nada é completamente perfeito. Numa mesa, mesmo que ela seja novinha, a gente tem algumas imperfeições. Mesmo uma parede, quando ela acabou de ser pintada, ainda assim tem algumas partes que tem mais brilhos, outra menos, entendeu? E funciona desse jeito, né? E nesse caso aqui, a gente tem um 3D onde a parede está lisinha, toda com o mesmo reflexo e tudo igual, né? E se a gente olhar aqui, adicionado um pouco de caos, tem um pouco de bump, um pouco de reflexo. A gente consegue ver aqui umas imperfeições. Então caos são imperfeições. Se a gente for ver aqui, a gente consegue perceber bem essa diferença nessa parede. Então isso aqui é muito fake e isso aqui é muito mais real. Tá longe ainda de ser uma imagem real, mas é para ilustrar exatamente esse ponto do caos, esse ponto das imperfeições. Melhor tradução, acho que seria imperfeições, tá? Então trazer um pouco de imperfeições ao seu render, porque nada na vida real é tão bonitinho como um plástico limpinho desse aqui. Adicione imperfeições com bump, você pode usar mapas de gloss. Quando a gente fala de materiais realistas, tem tudo a ver com isso aqui, né? Porque quando a gente cria um material realista mesmo, a gente precisa de um canal lá no Gloss, justamente para dessas imperfeições de reflexos que existem em todas as superfícies. E é isso que faz seu material ficar realista. E da mesma maneira o seu 3D também. E aqui a gente tá falando especificamente de materiais, mas pode ser em tudo, né? Pode ter uma parede um pouquinho quebrado, as cadeiras elas não precisam ficar alinhadas 90 graus uma com a outra, 180, pode estar ali 91, 92, um centímetro para frente, 1 centímetro para trás. Esse caos, essas imperfeições que existem na vida real são importantes serem representadas no seu 3D para que ele fique realista, tá bom, gente? Então essa foi a terceira coisa que pode deixar o seu 3D muito fake. E agora vamos para a quarta coisa que pode deixar o seu render muito melhor ou parecendo fake. Evidenciar os brilhos e os highlights. Como? No Corona é muito legal que a gente só ativar lá o Bloom and Glare, né? Aquilo ali é uma mágica, porque a luz, quando a gente tem um brilho muito intenso, né? Seja num highlight ou num farol ou numa luz direta, aquilo gera um efeito na lente. E nos nossos olhos, se a gente fechar assim um pouquinho os olhos assim, a gente vê um flare, né, gente? Então é importante colocar isso também nos renders. Então como a gente pode ver nessa imagem aqui, a gente tem uma imagem sem flare, sem bloom and glare, e a outra com. Olha só como fica muito mais realista esse efeito aqui do brilho realmente dando aquela estourada na lente. Isso deixa muito mais real, porque é o que a gente vê no cinema, é o que a gente vê nos filmes, é o que a gente vê nas fotografias, é o que a gente vê na vida real, tá? E esse efeito a gente tá acostumado a ver através das lentes. E quando a gente vê um 3D sem isso,
na hora a gente percebe que é fake, tá? Então essa ênfase nos brilhos é importante. Eu vou mostrar aqui algumas outras imagens que tem bloom and glare e esse efeito de luz assim, ó. Olha só como ele traz muito mais realidade se não existisse, tá? Olha só o efeito de leite que tem, né? Esse efeito de luz realmente estourando deixa muito mais real a nossa imagem, tá? Outra coisa que acontece aqui, olha só, é uma foto que é de natureza e tal, e a gente tem um sol contra aqui, mas a gente consegue perceber muito bem como a luz vem desde lá do sol e parece que atravessa essa grama e essas flores. Então isso aqui é o brilho, é o flare, é o bloom and glare que a nossa lente capta e que no 3D a gente precisa colocar. Eu vou até ver se eu não acho aqui, de repente, eu vou entrar aqui no Behance, vou ver alguma imagem que eu tenha no meu perfil. Olha só, a gente consegue ver isso aqui, ó. Olha como tem um estouro da luz aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui, ó, são os brilhos, ó. O bloom and glare. Isso faz toda a diferença para deixar o render realista. Olha aqui numa imagem noturna. Essa aqui, imagem que eu fiz de dentro de um carro. Tá vendo como a gente tem todas as luzes com esse glow? E isso tudo deixa mais realista com certeza absoluta. Olha só, nas lâmpadas, nos highlights, nos reflexos. Enfim, isso aí tudo é coisas importantes a serem colocadas. Essa foi a quarta coisa que é muito importante a gente perceber e fazer antes de começar o nosso render, a levar em conta essas coisas. E agora a gente tem a quinta coisa que pode deixar o nosso render muito bom ou muito fake. As lentes, gente. Existem lentes que a gente utiliza na vida real, numa máquina fotográfica, numa câmera de filmagem. E às vezes a gente fica em dúvida qual lente utilizar, né? E utilizar a lente errada pode destruir o seu render. Uma das coisas que é muito fácil de se fazer, e por que não, é utilizar as lentes que já vêm prontas de repente aí dentro do seu renderizador. Olha só, tem algumas lentes, focal lente aqui, ó. Se você descer aqui, você já vai ver as lentes que existem aqui, ó. Esse aqui é o do Max. Então, tipo, 15, 20, 24, 28, 35, 50, 85, 135, 200. Então, assim, ó, já tá configuradinho. Então, por que não utilizar as lentes que estão ali? E qual é a diferença que as lentes funcionam na vida real? A gente pode perceber isso aqui. Uma lente 15mm, como funciona, o tipo de distorção. Elas estão sendo tiradas do mesmo ponto. É praticamente um zoom, só que o zoom faz com que não tenha distorção. Então, nessa imagem aqui, a gente tem uma distorção acontecendo. A gente não tem nada em primeiro plano muito grande, senão a gente veria essa distorção. Mas como a gente não tem nada aqui, a gente não consegue ver. Mas quanto mais próximo, quanto mais fechada a lente vai ficando, quanto maior o número da lente, mais fechada a lente vai ficando, e a gente vai vendo menos. E daí a gente tem menos distorção. Então, se você obedecer essas regras, vai ficar muito mais fácil de você compreender, interpretar e utilizar dentro do seu render na vida real uma lente, tá? Então tá aqui, ó, 15mm é uma fisheye, né? 16mm, 35 já é um... O nosso olho, tá? Ele tá entre essa 35 aqui, ó, e 50. É o que a gente tá acostumado a ver. Então se você utilizar no seu render lentes entre 35, 50, 60, é o ideal, porque a gente tá muito acostumado a ver esse tipo de distorção na nossa vida. Então fica fácil a gente assimilar como real. Essas lentes aqui já não são tão reais, não são tão... Nosso olho não enxerga fisheye, né? Mas a gente está acostumado a ver essas lentes em vários tipos de fotografia, então a gente sabe que essa lente existe, o nosso cérebro entende como uma foto real, tá? Mas tá aqui, olha só, 200mm, 300, 500, 600mm, meu, vai lá no zoom do zoom do zoom. Então essas foram as 5 coisas que podem deixar o seu render fake e no contrário, pode deixar o seu render muito bom. As arestas, as sombras, as imperfeições, a lente, né? E também... Uxa! O bloom and glare, né? Que é ressaltar esses brilhos das imagens. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Não agradeça a mim, agradeça a matéria que saiu ali. Como eu mostrei pra vocês aqui. A tela eu vou compartilhar de novo. Tem que ser dados os devidos créditos. Então saiu essa matéria aqui. E você pode... conferir ela depois, ela fala muito mais, né? O que eu quis aqui foi deixar ela bem digerível aqui para nossa
comunidade 3D brasileira ficou fácil de compreender essas 5 coisas. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui. Você acha que isso realmente importa no render ou não importa? Se sim ou se não, deixe seu comentário, a sua sugestão para um próximo vídeo. E eu tô aqui, gente, compartilhando toda semana conteúdo que eu acredito ser importante para todos nós, né? É legal que eu aprendo para poder falar para vocês coisas da minha experiência, às vezes coisas inéditas para mim. Como eu acabei de ler isso aqui, já vim compartilhar com vocês, tá bom, gente? Muito obrigado, se inscreva no canal, compartilhem. Yo, yo, yo! Falou!